aprender agora também. Vamos lá. E nós também. Basicamente. Só mais um bocadinho. Eu dizia ao Miguel aqui há dias que o último lugar onde eu fiz palestra, não é que eu não faço palestra, eu converso, em Portugal, antes de vir para o Brasil, foi na ESE de Leiria. E recordo muito bem do auditório e tudo mais. A memória do velho é de longo prazo, não é? Então, recordo há 20 e poucos anos estar aí. Era uma palestra sobre relação escola-família. Era um professor da IDS, já não me recordo o nome. Pedro Silva. Isso, exatamente. Eu nessa altura estava a trabalhar também na ESE do Porto, com gente maravilhosa. Aprendi bastante com aquela gente. Bom, mas são memórias de velho que não interessa nada a quem é novo. Quando quiseres, conversaremos. Acho que podemos começar. Eu daria a palavra à professora Sandrina, em primeiro lugar. Vou pedir a todos, só que desliguem o som, pelo menos nesta primeira parte, ok? Eu vou gravar a conferência, portanto, quem não quiser aparecer, peço-lhe que desligue a câmara. E no final haverá tempo para trocar algumas impressões, para que possam colocar algumas questões ao professor José Pacheco. Mas vamos então abrir a conferência com a professora Sandrina Milhano, nossa caríssima diretora da ESEX. Por favor, Sandrina. Obrigada, professor Miguel. Eu vou ser breve, porque o meu objetivo aqui é naturalmente cumprimentar-vos e começar por cumprimentar formalmente o professor José Pacheco, a quem, com as suas palavras há pouco, acabo por tomar a liberdade de o considerar também um bocadinho da nossa casa e sobretudo desta casa da educação, da casa da escola, da casa da relação, das práticas, das aprendizagens e neste contexto também desta casa da formação de educadores e professores. E muito obrigada por estar connosco e por nos ajudar a pensar, a refletir, a inquietar e a colocar perguntas, não é? Eu acho que isso também é muito complexo, saber colocar perguntas e fazer-nos pensar sobre elas. Cumprimentar todos os colegas professores do mestrado que estão aqui, os vossos supervisores e que vos acompanham incessantemente nestes dias de maior complexidade. Se nós já usávamos estas frases de tempos de complexidade e desafios societais, sinceramente acho que estamos a elevar, não é? Exponencialmente e a sentir de facto nas nossas vidas pessoais, familiares, profissionais e neste caso académicas, o que é que isto significa? Não são expressões apenas teóricas ou filosóficas, são desafios enormes e todos nós estamos neste momento simultaneamente a aprender, não é? A aprender que soluções, que caminhos encontrar e todos nós nesta sessão estamos também a ensinar, não é? E neste contexto, cumprimentar todos os nossos estudantes que estão neste duplo momento de aprendizagem e também simultaneamente de experiência de ensino. Isto é uma exigência enorme, é um desafio enorme para a capacidade humana, mas tentando ver pelo lado positivo é também uma oportunidade para construir estes caminhos, estes futuros e continuar a refletir, a pensar. E aquela expressão que os vossos professores usam muitas vezes, a reflexão contínua, a avaliação sobre a ação, a avaliação sobre a planificação, todo este ciclo de interação, de construção, planificação, atuação, faz ainda mais sentido, penso eu, não é? É agora melhor percebido por cada um de nós nestes papéis simultâneos que estamos a desenvolver. Portanto, por um lado, terminar, para além de vos desejar uma excelente conferência e agradecer por toda esta organização e pela vossa participação, também esperar que
que estes momentos, estas partilhas vos ajudem, nos ajudem a todos também a construir este caminho e a construir em conjunto estas novas formas de aprender, estas novas formas de ensinar, e agradecer-vos pelo empenho, pela dedicação e sobretudo pela coragem, resiliência que todos nesta sala gigantesca têm demonstrado, professores, estudantes, e também deixar aqui uma mensagem que não sei se sempre chega, que tem a ver com o agradecimento dos nossos parceiros na comunidade, dos agrupamentos de escolas, dos jardins de infância, dos professores cooperantes e das direções que agradecem, reconhecem o vosso esforço e o nosso esforço coletivo de tentar contribuir. Essa é uma mensagem sentida, verdadeira, e eu acho que também nos motiva um bocadinho e nos dá aqui um reforço energético de perceber que estamos a ajudar a construir em conjunto não só aquilo que é a nossa vivência enquanto escola de ensino superior, mas também aquilo que acontece na vida real, não é? E que tem influência naquilo que acontece nos jardins de infância, junto com as famílias, com os pais, com as educadoras. Portanto, também deixar a pedido destes nossos parceiros locais, regionais, mas também alguns nacionais têm participado nestes vários momentos, este reconhecimento e esta mensagem de agradecimento. Portanto, obrigada e termino com um grande abraço virtual, mas sentido a cada um de vocês. Obrigada. Miguel, tens o microfone desligado. Desculpa. Obrigado, professor. Estava a dizer, em primeiro lugar, quero agradecer a presença do professor José Pacheco. Realmente é uma referência no meu percurso. Foi alguém que me marcou logo no início da carreira e que me fez ver a educação de uma forma completamente diferente. Principalmente porque me inquietou, porque me fez pensar que aquilo que eu aprendi durante alguns anos valia muito pouco e, portanto, que eu precisava de aprofundar muito mais os meus conhecimentos, precisava de muito mais experiências, precisava de olhar para o mundo e para as crianças de outra maneira. E foi alguém que eu acompanhei durante estes anos todos. Tenho aqui uma lista enorme, uma nota curricular extensíssima, acho que não vou ler metade, mas só para que, como a maior parte das pessoas que aqui estão ainda são novinhas, para que conheçam um pouco do trajeto do professor José Pacheco. Ele é mestre em Ciências da Educação, fundou a Escola da Ponte de Vila das Aves, foi membro do Conselho Nacional de Educação, formou professoras, recebeu inúmeros prémios e condecorações nacionais e internacionais, acompanha mais de 100 projetos para uma nova educação e, assim, resumindo muito a atividade dele atual no Brasil, onde reside, colabora com o Ministério da Educação e é diretor técnico da Educare, uma estrutura que ele poderá falar-nos um pouco. Lanço um mote com o título desta conferência, que é Novas Construções Sociais de Aprendizagem, e com uma frase na qual eu me revejo e que já ouvi inúmeras vezes da boca do professor, que é: neste momento nós temos alunos do século XXI, professores do século XX e escolas do século XIX. É uma provocação, é algo que nos inquieta, e agora vou dar a palavra ao professor José Pacheco, que é ele a razão pela qual nós estamos aqui, mais de 50 pessoas. Professor, a palavra é sua. Obrigado, Miguel. Quando eu vou a algum lugar para supostamente fazer uma palestra, fazer formação, toda a gente faz como o Miguel diz, tem a palavra, depois de ler aquela coisa, currículo e tal, que não interessa, eu agradeço que tenha resumido, nem era preciso tanto. Quando me pedem o currículo, eu digo, eu sou o professor Zé e sou um aprendiz de português. É esse o meu currículo. Mas pronto. Quando eu vou a algum lugar, eu deparo sempre com esta situação. Perguntam, qual é o seu PowerPoint? Qual é a sua apresentação? Não tem. Você não tem, não. Toda a gente tem, não tem. Então quem vai dizer? Eu digo,
sempre assim. Eu pergunto às pessoas o que é que querem saber. Então, a pessoa que eu vou fazer uma ligeira provocação para sim perguntas a seguir. Então, Professor, está há um problema no som. no som, mas porquê? Está a ouvir-se mal? E havia umas interferenciazinhas, mas penso que agora está bom. Ok. Ok, então vamos lá. Há 44 anos, eu tenho 54 anos de educador. Comecei dando aulas de explicações em casa. Eu ia ser engenheiro e deixei de ser engenheiro para ser professor. Eu ganhava 20.000 escudos, fui ganhar 1.000. Foi bom. E depois, quando fui para a escola como professor, eu continuei a debater-me com uma interrogação. Porque é que as minhas aulas estão bem dadas e há alunos que não aprendem? Havia qualquer coisa ali. Então, há 44 anos, isto para explicar porque é que eu vivo conversando e também para parar rapidamente este monólogo que não interessa a ninguém. Quando eu cheguei à ponte, eu compreendi várias coisas, por intuição, porque naquela altura nem ninguém ouvia falar dos Piagets, nem dos Vygotsky, ninguém sabia que eles existiam, eles já tinham morrido, mas ninguém sabia que eles existiam. Então, nós começamos a fazer uma ruptura profunda, uma ruptura com a velha construção social de educação, criada, escola da modernidade, no início do século XIX. Sabemos a história, certamente. Na primeira Revolução Industrial Inglesa, na Prússia Militar e na França dos conventos e casernas. E o que aconteceu foi algo que me levou a que, depois de passar 44 anos, falando baixinho, que é uma coisa que eu não faço agora porque certamente não me ouvirias, mas falando baixinho porque deixamos de falar com uma mola imensa de 20, 30, 40, para falar com um de cada vez. A aprendizagem acontece na intersubjetividade. Nós descobrimos isso nesse tempo dos dinossauros. Porque deixamos de considerar o outro como objeto, a quem nós dávamos aula, a quem nós tentávamos transmitir algo, e passamos a considerá-lo como sujeito de aprendizagem. Mas isso não foi nada novo. Ainda hoje as pessoas não fazem isso e acham que nós fomos precursores. Nós estávamos muito atrasados. A Escola da Ponte é um fóssil. Não é mais do que um fóssil, porque apenas conseguiu concretizar aquilo que a Maria Montessori, o Claparède, o John Dewey, o Kilpatrick, o Freinet, o Steiner das Waldorf, toda essa gente propôs há 100 e tal anos. Bom, só que a Ponte foi a primeira escola no mundo, que eu saiba, no ensino básico, porque no ensino infantil, na educação infantil, foi Reggio Emilia, a primeira, a passar do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. E aí nós passamos, 10 anos depois, também para o paradigma da aprendizagem. Mas hoje eu sei que o centro não é o aluno. Mas sobre isso a gente pode conversar. E por aqui me quedo, já falei demais, para o meu gosto, e certamente não ajudei ninguém a compreender essas coisas que são novas construções sociais da aprendizagem. E eu, então, a partir de agora, sou todo vosso. Fazer perguntas? Obrigado, professora. Acho que está na altura de provocar aqui as nossas estudantes, lançar o desafio para questionarem. Peço-vos que vão levantando a mão. Quem quer fazer a primeira pergunta? Eu não estou a conseguir levantar a mão, mas posso fazer a primeira pergunta. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu gostava de saber qual é a opinião do professor relativamente à educação que nós temos em Portugal e às crianças que temos hoje, do século XXI. Se adequa, se não, e para que caminho é que estamos a caminhar?
Parece que me tiraram o microfone. Não, estamos a ouvir. Estão a ouvir-me? Estás a ouvir-me? Bom, é que eu tenho aqui um sinalzinho de que o microfone não está. Bom, vamos lá. Qual é a minha opinião? Pergunta-me a Mafalda. Quem é formado em Ciências da Educação não tem direito a ter opinião. Quem for formado em Ciências da Educação, e eu fui o primeiro formado em Ciências da Educação, o primeiro curso no Porto, eu não sou professor, eu fui o primeiro, portanto, isto não quer dizer nada, mas fui o primeiro titular das Ciências da Educação e o segundo mestre. Vamos lá. A partir daí eu não posso emitir opinião. Eu tenho que fazer afirmações e fundamentá-las. Não é eu acho. A opinião é eu acho. Não, não acho nada. Não posso achar. O achismo não existe, mas eu compreendo uma forma. O que é que eu acho da educação em Portugal? É a mesma do Brasil, é a mesma da China, dos Estados Unidos e tudo mais. É igual. É uma educação que... Professor, sim. Agora está bom. Há aquelas pequenas interferências de vez em quando no som, mas sim. Vamos lá. Dizia eu que é a mesma educação de qualquer outro país, porque o modelo educacional é hegemónico. Tu vais à China e tu vês dar aula, ter turma, ter ano letivo, essas coisas que são do século XIX, tralha do século XIX. Vais ao Japão, a mesma história, à Austrália, aos Estados Unidos, em qualquer lugar. Aliás, isto fraternalmente, dito por não crítica, para vir olhar nisso, eu levei um susto. Porque lá naquela época, isto há 30 anos, davam aula, tinham turmas, coisa que eu não entendia. Podia ser eu que não entendia. Tinham ano letivo, tinham exame, que é uma coisa que não serve para nada, tinham, enfim, tinham tudo aquilo que vós certamente já não tendes, mas isto foi há 30 anos e não foi na ESD. Ok. Olá. Vou dar apenas um exemplo do que eu considero que é a educação portuguesa neste momento. Houve dois decretos, o 52 e 53, e uma portaria, 181, de 2019, que abriam caminho para a mudança e a inovação. Porém, os burocratas do Ministério resolveram regulamentar e, imediatamente, fizeram aquilo que o artigo 48º da Lei de Base do Sistema Educativo não prevê. O artigo 48º diz, no meu tempo, 45º. Eu fiz a reforma do sistema educativo, estive a ajudar os meus companheiros da universidade a fazer o projeto de lei. Lá diz que, nas decisões de política educativa, critérios de natureza científica, biológica, não podem estar subordinados a critérios de natureza administrativa. Mas a verdade é que as escolas portuguesas são governadas pela burocracia instalada na administração. Não tem nada de democrático, não tem nada de pedagógico, não tem nada de educacional. Claro, não generalizo. Há escolas e escolas, universidades e universidades. Os meus maiores amigos estão na universidade. Nova, toda essa gente. Adiante. Então, como se eu poderia, assim, eu pensei, vai mais uma oportunidade de melhorar a educação no nosso país. Enfim, a minha amiga Ariana Cosme aceitou ficar a coordenar o projeto da autonomia e flexibilização curricular. E o que eu vi foi que as pessoas entenderam essa abertura como passar de trimestre para semestre, fazer mais uma hora de não sei o quê, menos uma hora de não sei o quê. Maluco. Um delírio. Isso fez-me lembrar quando, em 1977, eu participei naquilo que se pode chamar a primeira tentativa de melhorar a educação em Portugal pós 25 de Abril. Capa verde para fazer os programas cor de laranja, são coisas do tempo dos dinossauros, da educação, e
propusemos aquilo que se chamava na altura a fase de escolaridade, que depois transformou em ciclo. Era uma fase única ou duas fases, enfim, não vou entrar em pormenores, quero dizer que tudo aquilo que nós fizemos e apresentamos, eu lembro que fomos para Fátima, é um milagre, não é? Estivemos lá 15 dias trabalhando uma nova perspectiva curricular. E quando chegou ao fim desse tempo, fomos para uma reunião final para a aprovação dos documentos. Quando saí de lá, eu perguntei a um inspetor, que vou dizer o nome, um inspetor fantástico, chamado Ivec, maravilhoso inspetor. Aliás, há muito poucos maravilhosos. A maior parte são basantas que não entendem nada de nada. Bom, adiante. Aí está comigo. Por isso é que a Finlândia acabou com os inspectores, que é ótimo. Quem dera que em Portugal também fizessem isso. Embora eu tenha grandes amigos inspectores, há inspectores maravilhosos, mas também, adiante, estes pequenos parênteses. Quando fui para a reunião, cara Mafalda, aquilo que eu tinha escrito e que eles tinham escrito, não estava lá. Eu perguntei, como é que é? E diz o inspetor, professor, você é novo, você é um tópico. Repare, o que vós fizestes foi imediatamente contestado. Olha, veio o Grêmio dos Editores e Livreiros e disse, o quê? Fase única? Um livro para 4 anos? Não, não, temos que fazer livros por ano, senão não temos lá grande lucro. Repara bem. Vieram os sindicatos. Porque os professores não estão preparados, não têm informação, não, não, não. Vieram os grupos da matemática, da física, acabaram com tudo. Tudo. Interesses neocorporativos. Bom, eu voltei, aliás, nunca saí da ponte, mas voltei para o chão da escola e, passados 10 anos, o Roberto Carneiro abriu um novo programa, o Programa Interministerial da Promoção de Sucesso Educativo. E eu fui eleito, mais uma vez, para ser coordenador desse programa. E, mais uma vez, eu tentei, com uma grande equipe, em vão. Não resultou. Aí eu saio em 91, fico só na ponte, mas convidam para um outro projeto, pessoas maravilhosas como o Paulo Abrantes e o Domingos Fernandes e outros. Estávamos na altura a trabalhar os portfólios em Vermont e convidaram para um projeto que era da flexibilização curricular. Eu fui. Naquela altura havia área escola, havia aquelas coisas todas. Eu fui. O relatório final diz que o que é necessário não é fazer alterações aqui ou ali, enfeitar o modelo tradicional. É preciso um novo modelo educacional. Uma ruptura com o modelo da instrução. É isso que diz o relatório. Mas eu fui para a minha escolinha. Passados 3 anos, eu fui eleito membro do Conselho Nacional de Educação. Reparai que eu disse, fui eleito. Não fui cooptado. Mesmo a Teresa Ambrósio, que me queria cooptar, depois eu não quis. Sempre fiz os meus trabalhos eleito, ou por concurso, ou de outra maneira. Nunca aceitei convite de ninguém. Aliás, fui eleito presidente de junta também, e outras coisas, mas não interessa. Vou terminar. Quando fui para o Conselho Nacional, a Teresa Ambrósio trouxe-me um documento que era uma proposta de lei, ou era do Guilherme de Oliveira Martins ou do Grilo, que era um ministro na altura, não me recordo. Sei que eu estava com gente muito interessante lá no Conselho Nacional, mas a Teresa Ambrósio disse-me, Zé Pacheco, você que vem lá do chão da escola, faça o parecer sobre esta proposta de lei. Qual era a proposta de lei? Reorganização curricular. Mais uma oportunidade de mudança da educação de Portugal. E eu, como sou esperançoso, lá peguei naquilo, na proposta de lei, fiz o meu parecer, trabalhei com o Santos Silva, creio eu, e com outros que estavam lá, o Lionel, gente muito boa. E fomos para a reunião de aprovação do parecer. O que eu tinha escrito não estava lá. Tinha vindo o Grêmio dos Editores e Livreiros, as corporações da matemática do História, Lei, uma parte de toda a gente dos sindicatos, acabaram com aquilo. Resultado, foi publicado o decreto-lei que trazia, por exemplo, direção de turma, que era a educação para a cidadania, como se nós pudéssemos educar para. Nós educámos-nos na cidadania. E eu perguntava, só há 1 hora por semana de educação para a cidadania? Quer dizer, no resto da semana a gente não é cidadão? Porra, andámos a brincar com isto. Área de projeto, mas não terá tudo projeto, não adiantou nada. Agora, quando veio esta, da autonomia e flexibilização curricular, eu fiquei para ver. E enviei para as escolas que me pediram um exemplar de uma proposta de inovação, de um plano de inovação. Foi recusado pelo Ministério, porque não tinha aula, porque não tem turma,
que não tem carga horária. Carga é coisa de burro, não é coisa de gente. Foi reprovado. Mas depois eu fui a Lisboa, tive uma conversa com os senhores do Ministério, meti-lhe o meu dedinho autoritário naquele nariz e disse: saiam da frente, porque hoje eu tenho 70 anos, não estou para esperar nem mais um ano, e isto vai acontecer. E vai. E então tenho uma novidade para te dar, Mafalda, porque é preciso que, não é ser otimista, é ser esperançoso e fazer. Fazer. Perdoai a minha emoção naquilo, quando eu digo fazer. Porque isso que está condena muita gente à ignorância, à infelicidade, à corrupção, ao suicídio. Está aí. Mais de metade dos alunos não aprende. Então, no dia 18, Miguel já sabe, e já se inscreveu, no dia 18 vai recomeçar pela última vez, a minha atividade formativa. Vamos partir com algumas centenas de pessoas, professores, pais, membros de comunidade, de Portugal, do Brasil, de Angola, da Austrália, de muitos países que se inscreveram. Vamos dizer ao Ministério da Educação de Portugal e dos outros países que não vamos trabalhar como se trabalha normalmente. A partir do dia 18, virtualmente, porque agora as escolas estão vazias, espero que continue. É prova de que não é preciso um prédio, escolas não são prédios, são pessoas. Enfim, virtualmente, nós iremos aproveitar esta pandemia, que foi ótima nesse aspecto, para fazer a ruptura com o modelo tradicional, ou seja, paradigma da instrução. As pessoas que partirem connosco no dia 18, no dia 20 estarão a trabalhar na internet com um núcleo de projeto, com crianças, famílias, comunidades, professores, sem aula, sem turma, sem teste, sem exame, sem horário, sem porcaria nenhuma. Sem porcaria nenhuma. Basta. Mas com uma garantia. É que essas crianças, esses jovens vão aprender. Ouviram bem? Vão aprender. Se quiser, perguntam que eu explico como é que se aprende. Se não souber. Dá para entender o que vai acontecer? Então, estáis convidados e convidadas, se quiseres. As inscrições acabam hoje, às 23h59. Dá para entender? 23h59 do Brasil. Ou seja, 19h59 de Portugal. Quem quiser entrar, que venha. Não precisa ser professor. Não precisa ter um curso. Não precisa. Se tiver, tanto melhor. Ou tanto pior. Mas pronto. Venham. Venite, 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 venite. Vamos lá. Estão convidados. Se não quiserem, se quiserem continuar dando aula, ter turma, que Deus tenha piedade das vossas almas. E vamos adiante. Obrigada. Nada, não falta. A inscrição, para quem quiser fazer, é num site da internet que se chama Ecohabitare. O Habitare no meio tem um H. Habitar. Ecohabitare. Vem do latim, depois se quiserem eu explico. É um grupo de maluquinhos da educação que já estão no paradigma da comunicação. Não é ponte, a ponte não serve para nada. A ponte foi hoje é um objeto de turismo educacional e é a melhor escola do país. Portanto, quem diz são os relatórios da avaliação externa, não sou eu. Então, se quiserem... O link no bate-papo, o link da inscrição na comunidade de aprendizagem para quem quiser participar. Sim? Ouviu-me? Eu vou pôr aqui, eu não sei muito bem qual é o site, mas se entrarem com isto, vão encontrar certamente. Ecologia, Habitare. É que este grupo tem arquitetas também. Ok. Trabalho com arquitetas, técnicos de comunicação, tudo isso. Quando a gente se mete só na pedagogia, é muito chato.
porque não sabemos daquilo, estamos sempre ali à volta, assim. Eu vou arejando, trabalhando com saúde, com comunicação, com direito, agora estou com o direito. Porque as escolas que têm aula estão fora da lei, sabiam isso? Estão fora da lei. Em 5 países. Não? Muitas vezes perguntam, mas a sua escola não tem aula, não tem turma? Está dentro da lei? Sim, está. Está dentro da lei de base, está dentro da Constituição. E as outras? As outras que tiverem aula, para com certeza. Bom, adiante. E estou do lado dos bons. Miguel, mais alguém quer perguntar alguma coisa ou posso ir embora? Não, vamos aproveitar. Ricardo Vieira, o ilustre Ricardo. Lembras-te de mim, José Umas Pacheco? coisinhas, sabes? Hã? Tenho lido umas coisas. Diz nada. Lembras-te? Eu não te quero. Não sou puxa-sarro, Ricardo, mas te conheço. Olha, Diz. lembras-te, há 20 anos, estava aqui a fazer as contas, há 20 anos tu estiveste cá em Leiria, este cá vale o que vale, não é? Na nossa época, lembras-te? Muito bem. E foi nessa altura que nós publicámos o livro com o Steve, o livro à revista, fazias parte da Educação, Sociedade e Culturas, com um número especial dedicado à gestão flexível do currículo. Uhum. Passaram 20 anos. Tu estavas na mesa, salvo erro, comigo. Sim, eu lembro. Eu lembro. E eu coordenei um dossiê que era, lembras-te, os diálogos sobre o vivido, Muito sobre bem. o ponto de vista das pessoas que estavam no terreno, dos professores. Eu acompanhava esses diálogos com a pessoa que tu citaste, um grande amigo, o Stephen Stower. Não é? Infelizmente nos deixou há muito. E estava muito ligado. Eu lia muito aquilo que tu escrevias e outros, porque a gente tem que aprender, não é? Então estou muito grato àquilo que tu fazes e disponível para aprender contigo. Olha, faço-te uma pergunta, porque todas estas jovens e jovens, singular e no masculino e feminino, ameaçam às vezes assim, alguém assim do outro mundo, e felizmente que tu vens do Brasil afirmar que o mundo é muito mais vasto ainda. A minha pergunta é muito simples, é esta. José Pacheco, como é que tu vês estas coerências e incoerências entre uma linguagem que fala da aprendizagem centrada no aluno, que tu já criticaste um bocado também aí há bocadito, essa aprendizagem que acontece na intersubjetividade, e ao mesmo tempo a insistência na organização escolar no grupo turma. É o grupo turma. Por um lado é a diversidade e é a criança. Por outro lado é o grupo turma. Este sistema de ensinagem, ele é resistente e adapta-se muito bem. Ele é muito adaptativo. E quando os escolanovistas, no princípio do século XX, começaram a questionar a centração no professor, dizendo segue a criança, como a Maria Montessori, aquela mulher extraordinária, mulher e mãe solteira naquela época, aquela médica e psicóloga que eu adoro e admiro. Realmente, todo o movimento escolanovista, ele ia no sentido de concretizar aquilo que Adam Ferrier denunciou, aquele célebre texto Escola e Invenção do Diabo. Mas o que aconteceu foi que apenas algumas escolas particulares, escolas particulares, assimilaram a Montessori, assimilaram o Claparède, o De Crowley, o Steiner, toda essa gente. Do movimento da escola moderna, de Freinet, foi o primeiro a fazer os ficheiros autocorretivos em cartolina e a máquina de datilografar, etc. Continua igual. Do turma, aula, ano letivo, essas coisas todas que só complicam. Agora é bem mais difícil de mudar. Eu tenho um filho que é professor, faz agora 44 anos e vai participar deste projeto de formação que eu vos falei, formação e transformação. Finalmente, porque é muito mais difícil. Olha, hoje, ou melhor, há uns anos atrás, eu fui mais que uma vez, mas dessa vez fui para ver as novidades. Fui para Stanford, para ver o Movimento Maker, fui para a Khan Academy, dos vídeo aula, que não é vídeo aula, é vídeo. Trabalhei com o Khan,
Depois fui para Nova York, à Quest to Learn, ao One-to-One, da gamificação. Agora a escola não é escola, é. Bom, então o que foi que eu vi? Que isso tudo é importante. Estive com aquele cavalheiro da aula invertida, que é um disparate, não é? Porque foi invertida sem computador, é evidente, há 100 anos. Estive naqueles que iniciaram o ensino híbrido, não é? Ou a aprendizagem misturada em inglês, não é? Estive com tudo isso. Estive em Sudbury Valley, também com o meu amigo, e depois fui passear por países do norte da Europa, que não vou referir, inclusive a Islândia, onde havia um trabalho muito bom. O que as escolas começaram a enfeitar-se de projetos. Enfeitar-se. Aquilo que o Rubem Alves chamava a escola árvore de Natal. Está cheia de projetos, cheia de projetos. É o projeto da horta, mais o projeto da meditação, mais o projeto do rei, que é uma parte das... Só que não cumpre o projeto. E não cumpre a lei de bases. Depois vêm modismos. Vamos agora fazer metodologias ativas em sala de aula. Metodologias ativas em sala de aula. Impossível. Na sala de aula a metodologia é inativa, porra. Então, andamos a brincar com isto. Hoje é muito mais difícil, porque vieram as novas tecnologias, as neurociências, o rei de uma parte. É muito difícil dizer que o rei vai nu. O que eu acredito é nos professores. E aqui, onde eu estou, em Brasília, eu fui convidado para professor convidado da Universidade de Brasília. Aliás, sou professor convidado de muitas universidades brasileiras, trabalhei com ministros e etc. Tenho 50 livros publicados no Brasil, nenhum está publicado em Portugal, sabe-se lá porquê, mas eu não estou zangado, longe de mim, eu não tenho problema nenhum quando digo isto. Só que eu fui para a UNB, a Universidade de Brasília, e encontrei duas pessoas que conheceram um ilustre português chamado Agostinho da Silva. E ao trabalhar na cátedra Agostinho da Silva, eu fui direto ao espólio. E encontrei vários documentos, um dos quais, encontrei poemas, por exemplo, que ele compunha. Eu hoje, quando estou assim num estado de espírito mais ou menos deprimente, eu vou para a UNB, sento-me debaixo da mangueira onde ele escrevia os poemas. Fico bem, fico muito bem. Desce, o Agostinho desce, eu incorporo. Vamos lá. Ele tem um texto muito interessante que diz o seguinte: Portugal desembarcou na África, no século XVI, não é? Como é que 300 mil portugueses conseguiram, no fim do século XVI, estar em todo o mundo? Nunca percebi como quem ficou aí em Lisboa, não entendi, mas é uma coisa que talvez se esclareça. Então o Agostinho escreve: Portugal desembarcou na África, Portugal desembarcou na Ásia, Timor, Malásia, tudo isso. Portugal desembarcou na América, Brasil. E ele continua: só falta Portugal desembarcar em Portugal. E eu completo, através da nova educação no mundo, que vai partir do Sul. Quando eu vim para o Brasil, eu encontrei algo que me fez questionar o meu etnocentrismo europeu. Olha, Ricardo, eu levei um baque, porque eu vinha para o Brasil, para Porta Grande, ou seja, eu era o professor da Ponte. E se tu perguntas a 100 professores brasileiros se conhecem a Escola da Ponte, todos, 100% conhecem. Aliás, professores e não só. Aqui são uma celebridade. Eu costumo dizer aos alunos que havia aviões a saírem uns atrás dos outros do Brasil para te visitar à Ponte. Escola da Ponte. Milhares. Aliás, os brasileiros, quando vão a Portugal, só vão a 2 lugares: à Ponte e a Fátima. E, portanto, está resolvido. Então, é verdade. Depois, às vezes, vão para a Reggio Emilia, mas isso, ou para a Finlândia, mas isso é perder tempo. Adiante. Então, eu descobri uma coisa interessantíssima. Aquilo que hoje se chama comunidade de aprendizagem, que vem, enfim, a partir daquilo que a escreveu, a partir daquilo que em Leeds produziu e nos Estados Unidos, eu não ponho em causa a produção científica. Mas aquilo que se faz na Catalunha não tem nada a ver com comunidade. São escolas, tem uma biblioteca tutorada, tem uma tertúlia literária, tem umas coisinhas para enfeitar, projetos para enfeitar. Mas continua igual. Mas aqui não. Eu descobri que houve uma comunidade de aprendizagem em 1905, no Brasil. Outra em 1907, em Sacramento, com um homem
chamado Eurípides Barçanufo, que morreu com a gripe espanhola, em 1917. Houve outra, uma comunidade terapêutica, de Anísio Silveira, no Rio de Janeiro, em 1921. Repara bem, que os discípulos de Freud vieram visitar. Repara bem. Depois percebi que em 1947, Agostinho da Silva criou uma comunidade de aprendizagem em Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. E foi para a Paraíba, e foi para um trabalho excelente. E que há um homem que o acompanha, para além do Darcy Ribeiro e do Nísio Teixeira, que são escolas novistas, há um homem que é um piagetiano fantástico e que trabalha muito, escreve um livro em 1960 e poucos, escutai bem, 1960 e pouco, e o livro chama-se Escola de Comunidade. Então diz que a escola não é o prédio, escolas são pessoas. Ele está muito influenciado pelo Vaticano II, ele era um católico. O Vaticano II diz que a igreja é o templo, é o povo de Deus em marcha. Ou seja, transfere para as pessoas. Escolas são pessoas, não são prédios. E ele diz que o prédio é o lugar onde se pode aprender, mas que com o modelo da instrução não se aprende. Onde eu quero chegar, Ricardo? Está a acontecer uma transformação profunda, que eu gostaria que vós participasseis. Porque Portugal tem um Bento Jesus Caraça, enfim, tem gente maravilhosa, um António Sérgio, tem um Adolfo Lima, tem tanta gente maravilhosa, tem gente do movimento da Escola Moderna, um Sérgio Nisa, tem coisas incríveis, tem a voz. Porque é que continua a dar-se aula, a ter o raio que uma parte? Porquê? Porque há 7 obstáculos, Ricardo. E nem toda a gente está disposto a defrontá-los. O primeiro obstáculo sou eu. O primeiro obstáculo sou eu. É a minha cultura profissional. Ou foi o que eu a transformei, a reelaborei. É muito difícil fazer connosco, a partir do que fizeram de nós, algo diferente. O segundo obstáculo são os alunos. Quando eu fui para a ESE do Porto e perguntei o que é que querem saber, eles disseram, professor, aqui não é assim. Não é assim como? Não, o professor não pergunta o que a gente quer saber. Porra. Então, mas como é que é? O professor projeta umas transparências, aqueles acetatos que havia na altura, reto ao projetor, isso foi antes dos computadores, hein? Antes da industrial. Então, eu disse, mas como é que é a avaliação? O trabalho final e tal. E onde é que está o trabalho final? Eles foram procurar os trabalhos de conclusão de curso e tal, e havia exame, eu não sei se ainda é por aí, mas havia exame naquela altura. E eu disse, não, fazer um portfólio, agora é digital, na altura era uma coleção de evidências de aprendizagem de vários tipos. E disse-lhes que a avaliação que estava na lei era formativa, contínua e sistemática. O teste não é formativo, não é contínuo, não é sistemático. Para que é que não avalia nada. Avalia a capacidade que nós temos de reter informação na memória de curto prazo, pôr no papel e esquecer. Isso não é aprender. Então, eu fiquei espantado com aquilo. E eles mostraram-me os trabalhos, eu vi que estava fotocopiado, só mudar a capa. A capa era o nome próprio, mas lá dentro era sempre a mesma coisa. E Piaget disse, blá, 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 blá. E Vygotsky disse, eu disse, mas eu não sou fofoqueiro, quero lá saber o que é que Piaget disse, eu quero é produção de conhecimento. Isto aqui é produção. Eu faço 20 trabalhos destes no sábado à tarde, é só corta e cola. Pô. Fiquei muito impressionado com aquilo. Penso que hoje já ninguém faz isto. Hoje já ninguém aplica testes, certamente nas universidades, nem dá aula, nem nada disso. Mas naquela altura eu fiquei em estado de choque, porque eu já tinha deixado e eles continuavam a fazer aquilo. Então, essa dificuldade, esse obstáculo, que sou eu, a minha cultura, é complicado de ultrapassar. Depois são os pais da cultura, porque acham que a escola tem que ser como foi no século XIX. Pronto, tem que ter a aula, tem que ter... Depois tem outra coisa, a formação de professores. A formação não é isomórfica, ela considera o outro como objeto, ela parte da teoria para a prática, ok? E por aí vai. Não vou falar de formação, porque eu sou menos indicada para falar sobre formação de professores. Eu fui formador de professores, formador de formadores, os fofos, dizia eles à volta. Fui diretor de centro de formação. O primeiro centro de formação fui eu que o criei, em Portugal. Reparem bem.
o Centro Prof, fui o consultor de formação número 1, fiz uma dissertação de mestrado de formação. Eu só descobri uma coisa, ao fim de 40 e tal anos. Formar é impossível, transformar é provável. Então, vamos lá. O quinto obstáculo são os áulicos. Áulico, o que é um áulico? É aquele que tu referiste, que publica tratados sobre paradigma da aprendizagem. O que é que ele faz na universidade? Dá aula centrada no professor. Das duas, uma. Ou é esquizofrénico, ou não sabe ler. Então, se diz que o centro é o aluno e dá aula centrada no professor, há coisa que não bate certo. Depois há alguns que fazem agora livros sobre paradigma da comunicação. Maravilha. A aprendizagem não é o aluno, não é centrada no sujeito, é centrada na intersubjetividade, aprendemos uns com os outros, aquela porra toda que está nos livros. E o que é que eles fazem? Dão aula centrada no professor. Eu não consigo entender isso. Não consigo. Ou é um desdobramento de personalidade, ou não entendo nada desta coisa. Então, esse obstáculo é complicado, porque os alunos ficam com aquilo que sentem, veem e vivem. Porque a aprendizagem é isomórfica. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. O modo, não é o conteúdo. Se ele escuta ouvindo aula, vai dar aula, não vai fazer métodos ativos, nem vai cumprir os princípios gerais da aprendizagem do Brunner e do Vygotsky. Não vai, não vai. A regulamentação. Eu não falo da lei. Regulamentação. Toda a regulamentação que está nas direções regionais, ou gerais, ou rei, que espartam, eu não quero saber de nada, emancipei, não sei se sabem, a Escola da Ponte foi a primeira a ter um contrato de autonomia no mundo. Né? Só que depois veio o infeliz do Crato. A infeliz é um termo, enfim, que eu utilizo para não dizer uma coisa que começa por fé e pé. Adiante. Eu sou assim. Porque esse indivíduo fez muito mal à educação. Um idiota chapado. Ei, adiante, que eu não estou zangado. Vamos ao último obstáculo. Esse obstáculo é bem difícil de definir. O Paulo Freire dizia que a educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. E quando o professor vem com textos de vários tipos, eu apenas digo, não quero que Deus tenha piedade das suas almas. Ou seja, é muito fácil voltar à zona de conforto quando aparece um novo obstáculo. É muito fácil justificar o injustificável. Argumentar com a teoria, fazendo na prática o contrário. Coragem para agir, mas em equipe. E o problema é esse. É que a profissão de professor é um ato solitário, não é um ato solidário. O professor está sozinho na sala de aula, está a transmitir individualismo. Quando está fazendo o exame, está a transmitir valores negativos, porque presume que aqueles indivíduos que ali estão são todos desonestos, se puderem copiar, vão copiar. Ele está a fumar uma mais alta. É deseducativo, ele está a transmitir valor da falsidade, da mentira, tudo aquilo que não deve. Porque a aprendizagem é antropofágica. Eu não aprendo o que o outro diz, eu aprendo o outro. O professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Então precisamos de um outro estatuto profissional. Eu sou dirigente sindical. Sou sindicalista e hei de morrer sindicalista. Mas não sou neocorporativista e condeno aqueles que protegem a mediocridade. Então, é sério. É bem doloroso. Porque é aquilo que nos diz que o maior aliado de um professor é o outro professor. E que o maior inimigo do professor que tenta fazer diferente é o professor da sala do lado. Esse é que é o problema. Uma profissão de solidários, uma profissão de individualistas, uma profissão, não generalismo, estou perante pessoas que não são, tristeza, Ricardo. Chegar ao fim de 44 anos e as pessoas perguntarem como é que conseguiram? Eu respondo, olha, conseguimos. Não, mas porque percebemos que dando aula não ensinávamos todos. Que condenávamos muita gente à ignorância. Que não cumpríamos a lei de bases que diz que a educação é um direito de todos. Então, por amor à infância e à juventude e por respeito ao direito à educação, nós mudamos. É isso que eu quero que as pessoas façam. Por isso é que eu escrevi um livrinho cujo título é Inovar é assumir um compromisso ético com a educação. Compromisso ético.
Se do modo como eu trabalho não ensino todos, eu não posso continuar a trabalhar desse modo. Porque se continuar, eu sou um canalha, sou um pulha, sou antiético. Tão simples. E não estou zangado. Estou emocionado. São 50 anos desta porra. E agora não tenho desculpa nenhuma, lógico. Vinde! Inscrevei-vos! Agi com coragem, por favor. Se nós estamos aqui a perder tempo. Vos agradeço. Estarem presentes. Como vês, não se aproveita nada do que eu digo, mas pronto, eu falo. É muito bom ouvi-lo. Alguém quer fazer alguma questão? Quem é próximo? Estão assustados. Estão assustados. Posso fazer uma questão, professor Miguel? Claro que sim. Boa tarde, antes de mais. Eu estive a ler em alguns das suas entrevistas que procurei na internet que acha que os professores e educadores ainda são muito contra a mudança. Por que é que acha que eles são contra a mudança? O que é que leva a que seja tão difícil esta mudança, na sua opinião? Não estão contra a mudança. Então, ontem alguém me escreveu na internet que eu disse que este trabalho que as pessoas estão a fazer através da internet é uma farsa. Eu não disse que o trabalho é uma farsa. Eu disse que as aulas são uma farsa. As pessoas confundem. Quando eu vou para algum lugar fazer palestra, as pessoas para eu não dizer aquilo que incomoda os professores. Eu digo o quê? Que não deve haver aula, que não deve haver teste. Eu pego no microfone e digo: meus amigos, pediram para não dizer duas coisas. Uma aula não prova nada. Então vou dizer: numa aula não se aprende nada e uma prova não prova nada. Ponto. Porquê? Porque os professores, para além daquilo que eu já há pouco falei, de uma cultura individualista, de uma cultura de subordinação, têm dever de obediência hierárquica. Dever de obediência hierárquica. Onde é que está a dignidade profissional? Onde é que estão as ciências da educação, que mantêm um obsceno silêncio perante estas situações? Eu não perdoo aos meus companheiros das ciências da educação quando se mantêm calados perante isto. O obstáculo é esse. É que os professores tomam consciência de que têm de mudar. E decidem mudar. O que acontece? A diretora vem, o agrupamento, não pode, porque o sacrosanto ministério diz que não pode. A pergunta que se tem de fazer é: porquê é que não pode? Porquê é que não pode? Onde é que está escrito que não pode? Os professores não fazem isso, porque têm dever de obediência hierárquica. Vou-te explicar de outra maneira. Durante cerca de meia dúzia de anos, lá na Ponte, há 40 e tal anos, nós recebíamos aqueles mapas para preencher no final e no início do ano. Quantos alunos estão na primeira classe? Era a classe naquela altura, depois passou para ano, mas é a mesma porcaria. Há classe, ano, não mudou nada. Quando nós estamos a trabalhar em ciclo, eu pergunto: em ciclo? Sim. E o manual é por ciclo? Não, é por ano. Então estão a trabalhar por ciclo ou por ano? Vou falar direito, para não me entender. Vamos lá. Eu faço de conta do ciclo. Então nós preenchíamos os mapas. Mas olha, repara bem, nós não tínhamos classes. Estava tudo junto. Então nós inventávamos. Eu dizia assim: põe aí que temos 90 meninas na primeira classe e 93 meninos. Olha, perguntar quantos alunos deficientes, na altura eram deficientes, depois chamaram necessidade de educativas especiais, depois inclusão, mas é tudo a mesma porcaria, continua tudo igual, mas pronto. E nós punhamos lá, inventávamos, punhamos para lá. Quantos alunos são, não sei de quê, a gente preenchia os mapas. E todo o burro come palha. E o burro comia a palha, o burro era o ministério. Mandávamos para lá e eles comiam a palha. Nós não fazíamos nada daquilo, mas mandávamos. Até que um dia, claro, apanha-se mais depressa um mentiroso do que um coxo. Aparece um inspetor. Nem vos vou contar o que aconteceu, foi complicado aquilo. Aí, a gente meteu a viola ao saco, o inspetor mandou, tínhamos de ver da obediência hierárquica, só que o inspetor foi embora, nós continuamos a fazer o mesmo. Resultado, vem outro inspetor, através de uma denúncia de uma escola próxima, que nós não tínhamos livro de ponto, nem tínhamos a porcaria nenhuma, não é preciso livro de ponto para nada, apanhou-nos com a boca na botija. Resultado, fui objeto de um processo disciplinar, perdi meio ano de salário. A partir daí, minha amiga, acabou.
fazemos o que temos de fazer. E quando os inspectores vinham, nós conversávamos com eles. Aliás, inspectores fantásticos. A lembrar de muitos que eu gostei, que iam para a minha casa conversar, porque os inspectores são pessoas que merecem muita compreensão, muito afeto, porque são seres que não sabem nada de pedagogia, é evidente, mas sabem muito da administração. Então a gente ajuda-os a entender as coisas e tal, com jeitinho, falando devagar, tal, para eles entenderem. Então nós convidávamos os inspectores e tal. Estou-me a lembrar de uma vez que o inspetor chegou lá e disse: os senhores têm que fazer teste, porque depois têm que chegar ao fim do trimestre, somar as notas e fazer a divisão para dar a nota. Sim, desculpe lá, professor, inspetor. Somar? Sim, tem que somar os resultados dos testes, depois dividir pelo número de testes e dar a nota. Isso não pode ser feito, inspetor. Ele, porquê? Repara, a notação de prova é de escala intervalar, de variável contínua. A escala de 1 a 5, nessa altura, é uma escala ordinal, de variável discreta. Não pode fazer isso. Ele não pode. O inspetor, coitadinho, não sabia. As pessoas também não. Mas pronto, o inspetor podia saber. Aí ele chegou e perguntou: mas afinal, que avaliação é que faz? E a Luísa foi ter com ele e disse: ó, inspetor, vem cá. Deu-lhe um bocadinho de chá e tal para ambientar e disse: ó, inspetor, nós aqui fazemos avaliação dentro de um currículo proposto pela Linda Alau e pelo Scriven, sabe? Olha, por exemplo, sabe o que é a avaliação formativa contínua sistemática? Vou-lhe explicar. O inspetor fazia assim, não estava a entender nada, lógico, e foi embora e cumprimentou. Ou seja, nós fundamentávamos, entendeste? Nós estávamos dentro da lei e fundamentávamos. Estou muito grato ao Stephen Stura, à Luísa Cortesão, ao Manuel Matos, toda aquela gente que me ajudou a entender que aquilo que nós fizemos por intuição em 1976 tinha cabimento na teoria. É isto que conta. E é isso que os professores não fazem, porque têm dever de obediência hierárquica. Vem um diretor e diz: não pode. Vem um desgraçado lá da direção-geral e diz: não consinto. Vem o ministério e diz: não é assim. Pronto. O que é isso? Meus amigos, inscrevei-vos, vinde. Vinde. E desvê se os inspectores metem no nariz. Olhai, a partir de certa altura eu descobri como é que se pode resolver de outra maneira. Permitam só mais este pormenor. O que eu vou dizer está gravado e, portanto, não posso dizer que é mentira e, portanto, vou abrir uma exceção em relação aos episódios que eu só contarei para publicar a título póstumo. E este, que nem tem grande impacto, vai ser contado, fica registado pela primeira vez. Mas se puderes apagar, Miguel, apaga. Porque os outros vocês nem imaginam. Um dia vou escrever. Mas este foi muito simples. Aconteceu que um dia, os inspectores apareciam sempre por denúncia, sempre. Eles recebiam denúncias de paizinhos que achavam que, de professores que achavam que. E apareceu e nós reunimos, ele disse: tenho aqui uma denúncia de que os senhores não têm livro de ponto. Não temos inspetor. Vá pegar no livro da inspeção. O livro da inspeção era um livro onde um inspetor anotava o seu parecer sobre as visitas às escolas. E normalmente era para ameaçar. Bom, traga-me o livro de ponto. Eu fui procurar, estava lá num canto, era enorme o livro de ponto. Não sei se, não vocês não se recordam, mas quem foram mais de 50 anos, lembra-se? Era um livro enorme. E eu trouxe. E ele, ponha aí. Eu era o diretor. Oficialmente era o diretor. Não tínhamos diretor, mas era o diretor. Ponha aí. Tem este livro tantas páginas numeradas e rubricadas por mim, diretor, e vai servir para registro. Eu escrevi aquela coisa toda, meti o carimbo em cima. E agora? E agora, diz o inspetor, voltarei daqui por 2 meses e quero ver o livro de ponto preenchido. Eu que já tinha apanhado uma porrada grande num processo disciplinar, disse: sim, senhor diretor, senhor inspetor, parabéns. Dever de obediência hierárquica. Sim, senhor inspetor. O homem foi embora. O que é que eu faço? Chamo a comunidade. Porque quem dirigia a escola era a comunidade. Não sei se sabem, a Escola da Ponte não tem diretor. Tem um conselho de direção. E a maioria no conselho de direção são pais, não são professores. Por isso é que a escola é autónoma. Porque quando vem uma ordem do Ministério, encontra pais. E os pais não têm dever de obediência hierárquica. Sou muito malandro. Adiante. Agora, vamos lá. A gente aprende umas coisas. Chamo a comunidade, melhor vou ter com as pessoas e tal. Nessa altura eu era presidente da junta, e falei com a comunidade e eles disseram: olha, professor, vamos resolver isso com calma. Eu, como? Faça assim. E disseram-me que eu deveria fazer. E eu fiz.
No primeiro dia do mês de novembro, ou melhor, no segundo, que o primeiro era feriado, isto foi em outubro, as aulas começavam em outubro, naquela época. Aulas nas outras escolas, quando a nossa não havia aula. Eu peguei no livro e fiz aquilo que a comunidade decidiu. Eles eram muito criativos e sabem que a criatividade é fundamental para haver mudança e inovação. Criatividade. E a comunidade era muito criativa. O saber popular é fantástico. E eu perguntei à Fatinha, que era a auxiliar da ação educativa, Fatinha, se eu lhe perguntasse qual é a cor que define o seu estado de espírito nesta manhã, qual é a cor? E ela, professor, estou tão feliz hoje, nem por ser segunda-feira, olha, talvez um cor de laranja. Eu peguei no lápis cor de laranja e escrevi José Pacheco no livro. No fim da manhã, era 4 vezes que a gente tinha de escrever, que a gente estava de manhã e de tarde. Perguntei ao Fatinha, agora, professor, agora estou bravo, eu tive ali um problema com uma aluna, põe aí a vermelho. Eu peguei o vermelho, José Pacheco. Depois do almoço, perguntei, e agora, Fatinha? Agora estou melhor, talvez um cor de rosa. Eu peguei vários cor de rosa, José Pacheco. Ok. No final do mês, quem olhasse para aquela página e para as outras páginas, a mais de 1 metro, não via os nomes escritos, via uma pintura de Van Gogh, umas tulipas vermelhas a sair, lindo, que era lindo, ainda me lembro daquilo. Saíam os vermelhos, os cor de rosa, uma coisa linda, uns cor de laranjas, uns castanhos, inacreditável. Bom, imagino o que aconteceu. Dia 2 de dezembro, o inspetor estava lá. A gente, para começar, deu-lhe um chazinho com bolachinhas e tal. Ele sentou-se ao meu lado, pegou na chávena com a mão esquerda, estou a ver a cena, pegou na chávena, as minhas colegas todas, eu fazia sinal para elas não rir, pegou e abriu o livro de ponto. Quando ele abre o livro de ponto, eu pensei que ele ia morrer. Tinha uma apoplexia. Eu sei, inspetor, o que é que foi? Começou aos gritos, não pode, onde é que já se viu? Cor de rosa, cor de laranja, vermelho. Desculpe lá. Lá na lei diz que não se pode escrever a cor de rosa. Não. Não. E vocês vão continuar a escrever assim? Claro. Azul, cor de rosa, vermelho, cor de laranja. Traga-me o livro da inspeção. Eu, olha, mais um processo. Eu trouxe o livro da inspeção, a tremer, porque eu já estava a imaginar. O homem abre e a folha que ele tinha escrito na reunião anterior, ele cortou, rasgou e disse, eu já tinha ouvido que era tudo doido aqui. Olha, eu não estive aqui, dê sumiço ao livro do ponto, eu não quero saber de vós para nada, vou-me embora. O homem ia indo, mas eu era pior do que vocês nem imaginam. Quando ele ia já saindo, espera, só um minuto. Fiz de conta que estava zangado, fiz de conta, e disse, espera um pouco, já agora, o senhor por acaso conhece o despacho normativo número 18/65? Eu, como? Sim, despacho normativo número 18/65. Eu, não. Estão a ver, colegas, vem este indivíduo para aqui, tirar-nos as horas, fazer-nos perder tempo, e não lê os despachos, porque se ele lesse, percebia que se pode escrever a cores em qualquer lugar. O homem, desculpe, imagina um inspetor pedir desculpa, desculpe, e foi recuando de costas, passa embora, desaparece, eu era terrível. O homem lá foi embora. Aí a mãe que estava a fazer a ata disse, professor, diga-me aqui o número do despacho que é para eu pôr na ata. Sei lá, que eu inventei naquele momento. Lindo! Nós nos divertíamos imenso. Olha, eu tenho uma dúzia de episódios destes que ninguém vai acreditar, vai ser publicado a título póstumo. Preparai-vos, espero que não seja tão cedo, não é? Para ler. Quando os pais intervinham e iam ter com os burocratas e os amassavam e os ameaçavam se eles viessem chatear-nos o juízo. Portanto, o que falta é acabar com o dever de obediência hierárquica. O que falta, contratos de autonomia, que sejam contratos de autonomia. O que falta, as escolas contratarem os seus professores para um projeto e não para ficar mais perto de casa. O que falta é acabar com essa porcaria dessa hierarquia dentro da nossa classe, em que uns ganham 1000 e os outros ganham 100. Que acabar com essa porcaria dessas coisas todas que nos dividem. É preciso reelaborar a cultura profissional dos professores. Isso está acontecendo. Eu estou calmo. Está acontecendo. Já perceberam porque é que não publicam os meus livros em Portugal? Obrigada. Eu tenho um livro que está publicado em 10 línguas. Em 10. Até em búlgaro e islandês, em catalão, espanhol, inglês, está tudo. Uma empresa portuguesa foi contactada por uma empresa, creio que da Finlândia, não sei, que publicaram lá o meu livro. É um livro que se chama Illusion. Eu publiquei em Manchester. Depois, foi de Manchester que falaram com uma empresa. Não, ninguém quis publicar porque era eu.
que a principal empresa que a ArtMed fez a tradução do inglês para português e publicou no Brasil. E propôs a Portugal publicar. Ninguém quis. Por quê? Ninguém é profeta na sua terra. Adiante. Mais alguma questão? Aproveitem. Estou em estado de choque. Eu sou o inimputável. A responsabilidade é da Sandrina, é do Miguel, é do Ricardo, que me convidaram. Já sabem como eu sou. Politicamente incorreto, um chato. Foi esse o motivo pelo qual... Coisas horrorosas. Mas olhai, quando se diz que eu estou a criticar professor ou que estou contra os professores, isso é inadmissível. Porque antes do 25 de Abril, eu fui preso e torturado por defender professor. Quero que fique muito claro. Eu era sindicalista na clandestinidade. E era contra o regime. Aliás, eu fui operacional da Revolução dos Escravos. Fui ocupar as torres de antenas do Rádio Clube Português. Pois é, em diante. Vocês leem as minhas cartinhas? Uma proposta. Vão lendo as minhas cartinhas. Escrevo uma carta por dia. Vou pôr aqui, chama-se Histórias do Tempo da Velha Escola. Eu já lhes deixei o link. Assim, pronto, ótimo. Eu esqueço-me que realmente eu sou um semi-analfabeto digital e quando eu tenho a ideia já outros tiveram antes de mim. Então, Histórias do Tempo da Velha Escola também está no site Ecohabitar e é uma narrativa feita em 2040, ouviram bem? Eu espero chegar lá, aos 90, em 2040, sobre aquilo que está a acontecer em 2020. É lindo. A ideia não é nova. Quando a minha neta Alice nasceu, ela agora está a tirar psicologia em Coimbra. A minha neta Alice nasceu e eu senti uma emoção tão grande que escrevi 17 cartas para ela. Está publicado pela ASA, mas esgotou. A editora ASA acho que já nem existe. E foram 17 cartas em que eu escrevi a carta, quando ela nasceu, mas com data de 2007, quando ela fosse para a escola. Vale a pena ler. Espero bem que consigam ler. Eu devo ter para aqui ficheiro de PDF. Se me mandarem um e-mail, eu mando a cartinha. Ou se inscreverem naquela coisa que vai acontecer agora, podem ter a cartinha, porque eu partilho tudo aquilo que eu escrevo. Eu não tenho direitos de autor. Nem quero. Aquilo que eu escrevo é plágio daquilo que outros fazem. Não tenho mérito nenhum, não escrevo nada de novo. Portanto... Temos aqui a Lígia que quer a palavra. Lígia. Sim, sim, sim. Lígia. Sabes que é uma canção linda chamada Lígia? Sim, sim. Do tom brasileiro. Adiante. Sim, senhora. Conheci este ano, nunca tinha ouvido a canção, mas este ano conheci. Lígia, ou é do meu ouvido de velho ou tu estás a falar baixinho. Ou o microfone está... Mas olha que eu costumo falar alto, até tenho fama disso. Deve ser aqui das tecnologias. Será? Será das tecnologias? Diz, Lígia, estou a ouvir mais ou menos. Já pus aqui o ouvidinho aqui à espera. Olha, eu só venho dizer-lhe que já há muito tempo que conheço o José Pacheco de nome, não tive nunca o privilégio de estar assim frente a frente, embora com um ecrã no meio, portanto admiro o seu trabalho e também conheci essa sua veia sindicalista. Eu também sou sindicalista desde 1987, o ano que comecei a trabalhar, e desde 87 que sou educadora, a escola foi mudando bastante. Fomos passando por muitos ministros da educação, de cada um íamos levando uma vergastada, umas mais leves, outras mais duridas, e vamos seguindo. Mas a minha questão tem a ver com isto. O que é que temos que fazer para voltarmos a ter uma escola democrática em que efetivamente sejam os professores a exercer no sentido, não é demandar, mas a exercer a profissão na escola. Quando é que os professores tomarão consciência que tudo o que é mandado de cima para baixo não é aceitável, que o companheirismo que havia antes deste famigerado modelo de gestão que agora temos em Portugal era muito melhor, em que era democrático, as pessoas decidiam tudo de forma democrática e não havia
as coisas que agora há, que vemos uma competitividade que não é saudável, que vemos as pessoas muitas vezes a lamber as botas ao diretor e outras coisas que se vão vendo por aí, não é a minha realidade, mas como sindicalista vou visitando muitas escolas e vou sabendo de realidades e eu muitas vezes digo, para quando? Quando é que as pessoas terão coragem de voltar a lutar para uma gestão democrática, para uma escola democrática? Queria ouvir a sua opinião. Olha, eu tenho muita coisa escrita sobre isso e poderei mandar-te, porque aquilo que está escrito eu não falo. Sabes ler, não vou aqui papagaia escrever, não é? E, portanto, por aí. O que eu vou dizer não está no livro, não está nos livros. Mais ou menos no princípio da década de 80, eu estive muito ligado a pessoas da nova Universidade do Minho, João Formosinho e outros, no capítulo do desenvolvimento curricular e a gestão do sistema. E conseguimos, a duras penas, introduzir alguns artigos na Lei de Base Sustentativa de 1986, um dos quais tinha a ver com a autonomia da escola. Mas ficou lá escrito, mas nada se fazia. E aí juntei-me com outros também, o Canário, João Barroso e outros, e fomos refletindo até que, em 1989, se conseguiu fazer publicar chamado Enquadramento Jurídico 43/89, 26 de agosto. Eu até sei a data. Imagina. Bom, a partir daí também o João Barroso fez a sua tese de administração e gestão e foi publicada em 1996 a Lei da Autonomia. O problema foi a regulamentação da lei. Apesar de que a primeira regulamentação até nem era mazinha e o nosso contrato de autonomia enquadrou-se exatamente nessa lei. Só que depois, mais adiante, voltou-se a ter diretor, voltou-se a ter a porcaria toda dos agrupamentos, que não servem para nada. Não sei se sabem, a Escola da Ponte é a única escola que não está em agrupamento. Adiante. Onde eu quero chegar? O que é que nós podemos fazer? Muito fácil. Lígia, facílimo. Tomar uma decisão. Fazer. Dizer, eu me respeito. Eu não tenho que andar a trote de burocrata. Eu e os outros vamos agir em democracia. Porque não se educa para, educa-se no exercício de liberdade responsável. Vamos criar dispositivos de relação. Vamos criar tudo aquilo que é preciso que se crie para que aprendamos democracia. Quando os meus amigos da Revolução de Abril se reuniram no dia 29 de Abril, 4 dias depois, eu era mais um, estava lá. Eu só falei uma coisa, e eles ficaram zangados comigo. Eu disse o seguinte, meus amigos, o povo português adormeceu fascista no dia 24 e acordou democrático. Isso não é bom. É preciso investir numa educação diferente. Numa educação diferente. Lógico. E o que temos hoje? Escolas não são autónomas, professor não é autónomo. Se não é autónomo, não transmite aquilo que é. Nós estamos numa situação bem precária. Mas como te disse, Lígia, faz. Ok? Se algum idiota das administrações públicas, depois de tu modificares o teu regulamento interno para que não haja nunca mais órgãos unipessoais, porque em democracia não pode haver decisões unipessoais. São colegiadas, são de coletivos, são por consenso ou consentimento, sociocracia. E, portanto, faz como a Ponte fez. Fizemos um regulamento interno que tinha um conselho de direção, um conselho de gestão e um conselho não sei de que já. Só tínhamos uma reunião por semana, à quarta à tarde. E não reunião do departamento, reunião do REC, uma parte, reunião pedagógica, reunião... Para quê? Tomávamos as decisões todas em conjunto. Todas. Cada um era um de nós. E alguém discordava, tinha todo o direito de discordar e de expressar o seu argumento. É assim que tem de ser. E o Ricardo sabe muito melhor do que essas coisas. Então, Lígia, junta-te com mais gente.
sozinha não. E altera o regulamento interno, acaba com órgãos unipessoais. Diretor, o que é isso? Bom, um dia uma brasileira estava a fazer a sua palestra e eu ia fazer a palestra a seguir. Uma brasileira muito conhecida aqui. E ela começou assim. Há não sei quantos anos e tal, quando me dizem, eu sinto-me mais velho realmente, vocês já fizeram essa maldade 2 vezes hoje. Há não sei quantos anos e tal, é maldade. Bom, mas adiante. Então, essa palestrante diz, fui à escola da Ponte. Pronto. E fiquei espantada com o que ouvi. Cheguei lá e perguntei a uma senhora que estava lá. A senhora é professora aqui na escola? Ela, sou. E o que é que vai fazer? Ela, não sei. Não sabe? Não. E o seu planejamento? Ela, não tem. Ou melhor, quem tem é o aluno. Fiquei muito confusa. E eu perguntei, e onde é o gabinete do diretor? E a professora disse, não tem gabinete do diretor. Não tem gabinete do diretor. Não tem. E onde é o quarto de banho das visitas dos professores? E a senhora disse, a professora, a mesma dos alunos. É? É. Olha, mas onde é que está o diretor? E ela respondeu, onde é que deve estar? Junto das crianças. Percebeste? Nós somos formados para nos relacionarmos com gente e não para fazer papel e para ser alguém que está lá em cima. Lá em cima. Aliás, e agora peço que me perdoe o exagero. Quando eu ouço falar de jardim de infância, básico, secundário, ensino superior, eu pergunto onde é que está o ensino inferior? Se há um ensino superior, há um ensino inferior. O que é isso superior? Em que é que a universidade é superior? Vamos abandonar essa porcaria dessa separação de igreja e universidade de há 1000 anos atrás. Vamos acabar com essa fantochada do magnífico reitor. Vamos acabar com esse pretenciosismo dos egos que dizem eu sou do ensino superior. Eu dizia, eu sou do ensino superior porque eu sou professor primário. Vigia, a democracia começa em cada um de nós. Quando não temos hierarquias, nem científicas, nem regulamentadas. Quando somos um só, como professores dignos, competentes, que agem em autonomia. Eu não estou zangado. Peço desculpa dos exageros e do modo como falo. Eu sei que eu vou morrer sem ver, mas olha, vai ser difícil para essa gentilha da administração. Se vós juntares, então, vai acontecer uma transformação radical e a hotelaria pode tomar o comando coletivo. Obrigada. Nada ali. Age, faz e não inventes argumentos para não fazer, porque não há. Eu sei. Todos os dias a lutar. Como? Todos os dias a lutar. Acredito. Mas não lute sozinha, tá bom? Obrigada. Luta junto. Olha, Obrigada. só mais um pormenor. Quando eu trabalhava sozinho, eu dava aulas muito bem. Os inspetores mandavam os estagiários ver as minhas aulas, eu era um vaidoso. Eu fazia uma planificação ao milímetro. Eu seguia tudo aquilo que era o personalismo de Monnier, o ensino individualizado de Dautrin. Eu já antecipava as taxonomias do Crecto, do Bloom, aquela porra toda lá da pedagogia para o objeto. Já fazia tudo isso, sem saber que fazia. Porque eu nunca tinha lido nada sobre isso. Enfim. Então, eu trabalhava sozinho. E não é que as famílias gostavam. Quando eu fui trabalhar para Ferreira, ali perto de Passos de Ferreira, eu andei por muitas escolas. Fui trabalhar em Ferreira e era uma corte de gado. De um lado, as vacas, todo dia. Do outro lado, um bebê irritante que gritava como um possesso. Bom, aí o que é que eu fazia? Quando não chovia, quando não estava frio, eu pegava nas criancinhas e levava lá para fora. Fazia aquilo que o Comenes falava. Não leva a árvore para a escola para baixo da árvore. Eu levava as criancinhas. Então fiquei famoso ali. Isto foi no ano anterior à Ponte. As famílias gostavam imenso e tal. Mas eu estava sozinho. Bom, naquela época, eu vivia no Porto, onde eu nasci, e ia trabalhar em Ferreira. A viagem para Ferreira demorava 4 horas e meia. Eu trabalhava da parte da tarde. O que é que eu fazia? Saía de casa, pegava na minha marmita, que não havia dinheiro para ir a um restaurante, nem a escola tinha refeitório, e atravessava uma mata muito bonita, sentava-me numa pedrinha, por volta do meio-dia. Eu saía de casa às 7 da manhã para chegar lá
às 11 e tal, depois ao meio-dia almoçava, ali no meio da mata, vinham os passarinhos, eu atirava assim um bocadinho de pão, era muito bucólico, muito bonito. Eu gostei da minha experiência de professor primário. E depois, a 1 hora, ia fazer a minha aula, até às 6 da tarde. Às 6 da tarde saía, atravessava a mata, vinha esperar a caminhonete, o autocarro, isto agora de ser brasileiro é complicado, e apanhava o autocarro, chegava a casa às 11 da noite. Voltava a dormir, levantava-me às 6, e é bem deste. Não faltei um dia, mas trabalhava sozinho. Aconteceu que a minha companheira estava grávida do meu filho André. E aquela noite foi terrível, porque ela estava com dores e tal, eu quase não dormi. Resultado, não ouvi o despertador do carro. Perdi o autocarro. O que é que eu faço? Vou para a rua Costa Cabral, fazer assim, a ver se apanhava uma boleia, e apanhei uma boleia direto para lá, para Ferreira. E lá fui eu. Nesse dia, eu não passei pela mata, pelo Pinheiral, não passei. Fui direto para a escola, ela me levou, não passei pelo meio do mato. Ao meio-dia peguei na marmita, comi o arrozinho com feijão e tal, e esperei a 1 hora. Quando chegou a 1 hora não apareceu ninguém. Eu, porra, o que é que se passa? 1h10, 1h15, para um carro. Sai de dentro do carro um homem, a correr, a correr. O senhor é o professor Pacheco? Sou. Venha comigo, meteu-me no carro. Foi, passou um portão, fechou a porta, fechou as janelas. Não, desculpa lá, o que é que se passa? Ele, o senhor não sabe? Assim, não sei o que é, porra, diga lá o que é que se passa. Ele, você sabe quem eu sou? Não, eu sou o padre daqui da paróquia, sou o padre Abreu. Porra, mas o que é isto? Aqui é a residência paroquial. Você está calmo aqui, está tranquilo. Assim, vai lá. Estou tranquilo por quê? O senhor não sabe, assim, fala-me, cara, diga lá o que é que foi. Ele diz, olha, ontem, não, ele perguntou, o senhor veio pelo meio do mato? Assim, não, o homem ajoelhou-se e começou, obrigado, meu Deus, e eu sem entender nada. Porra, o que é que se passa? Olha, ontem, uma professora da escola de Gil, que era do lado, mandou um boato de que você, para explicar como nasciam os bebés, fez 2 alunos ficarem nus fazendo simulação de sexo. Os pais souberam e foram esperá-lo no meio do mato para o matar. Levavam facas e ancinhos. Se eu tivesse passado pelo meio do mato naquele dia, teria morrido. Injustamente. Claro que tudo se explicou à noite. Não havia eletricidade. Eu lembro, um dia vou contar esta história. Havia os achotes, você não imagina o que aquilo era. Aquele impacto da chama no rosto das pessoas. Eu com o PCP de Friamundo, com pistolas e espingardas a proteger-me, você não imagina o que foi. Porque estava sozinho, Lígia. Nunca me esqueci disso. Quase fui assassinado por estar sozinho. Resultado. No ano seguinte veio ao ponto. Deixei de estar sozinho. E tudo aconteceu. Final feliz. E foram felizes para sempre. Tem muita história que um dia vou contar. Miguel, as pessoas ainda têm paciência para estar aqui a aturar-me. Eu posso ir embora quando vós quiserem. Tu ides vós e depois vou seguir. Tá bom? Tá bom. Aqui já é meio-dia. Ou melhor, ainda é meio-dia e 24. Ainda tem Daqui a pouquinho tenho que ir fazer o tachito. Atenção. Que eu faço o meu almoço. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Se perguntar se quer ir ao quarto banho, não precisa perguntar. Os meus alunos nunca precisavam. Se precisarem de ir lá fora, podem ir quando quiser. Achava curioso que as pessoas que visitavam a ponte, mas este aluno não saiu, qualquer coisa. Aqui não há intervalo. Não, porque é que há de haver intervalo? Porque é que todos vão fazer xixi ao mesmo tempo, fazer cocô ao mesmo tempo? Cada um vai fazer xixi quando lhe apetece, pô. Cada um vai comer. É uma coisa louca. Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo. Pronto. Está bem? Então, é delicioso ver as vossas caras de surpresa. Acho delirante. Eu sou um bocadinho sádico. Não é verdade? Tem uma pontinha de sádico. É delicioso ouvi-lo. É delicioso ouvi-lo. Portanto, eles estão, se calhar não estão habituados a que os agitem desta maneira, não é? Que os façam repensar todas as suas concepções, tudo aquilo que têm aprendido, têm
vivido, né? Conhecem uma escola diferente e ambicionam uma escola diferente daquelas que conhecem. Mas nem sempre conseguem ter acesso a esse tipo de escola, não é? E ouvindo o professor, dá para imaginar uma escola diferente daquela que todos conhecemos. Só ainda ninguém sabe muito bem como lá chegar. E, portanto, acredito que eles estejam inquietos a pensar, mas será que é possível? Como é que foi possível, professor? Como é que foi possível, num contexto destes, português, há mais de 40 anos atrás, fazer uma transformação destas numa escola, numa vila pequena? Como é que foi possível? E comprovando que resulta, e o professor já apresentou vários estudos sobre o perfil dos alunos que passaram pela ponte, o lugar que eles têm na comunidade, percebendo todos que isso funciona, porque é que não há mais escolas assim? Porque é que a educação pública portuguesa não evolui nesse sentido? Agora pode evoluir. Já vos disse que a partir do dia 18 e até ao dia 20 e tal de junho, toda a gente que estiver connosco, no dia 20 e tal de junho vai trabalhar com uma ponte, ou com um projeto âncora, ou com outro qualquer, vai saber fazer isso, se quiserem aproveitar. Quanto ao lugar onde isso aconteceu há 44 anos, era o lugar menos previsível. Porque a Diocese de Braga é pior do que o Vaticano, muito conservadora. Nós tínhamos um monsenhor que nos perseguia, lançou magia negra contra a escola. Tínhamos o presidente que mandou os jagunços à escola, matou os animais do hospital, que nós tínhamos lá um hospital de animais, matou-os todos e com letras de sangue escreveu na porta da escola, morte aos professores. Era assim. Atiravam tiros contra a minha casa, perseguiam-me na rua, mandavam os ciganos para me prejudicar. Faziam terrorismo verbal por telefone fixo, não havia outro. A minha mulher já nem atendia, porque a insultavam. Não foi fácil. Bom, mas como o presidente de junta nos queria prejudicar, eu acabei com a raça dele e fui presidente de junta. Mas outras coisas nós não conseguimos, porque não conseguimos emanciparmos o Ministério, conseguimos reunir a comunidade, tudo isso. Isso foi fatal para a administração pública. Mas aconteceu ali. Talvez acontecesse mais facilmente no Alentejo, mas aconteceu na região de retrocesso, e aconteceu. Porquê? Porque eu, a Maria Luísa e a Maria José não tivemos medo. E amamos a infância. Tá bom? Peço desculpa de falar com esta ênfase. Chega. Mas, quando eles me disseram, eu também sinto o mesmo. Eu dou aula tão bem dada, porque é que eles não aprendem? Claro, se eu dou aula eles não aprendem porque eu dou aula. Então não posso continuar a dar aula. É tão simples. Porque se quando continuar a dar aula são canalhas, são pulha. Porque têm consciência de que não ensino todos e continuam a não ensinar todos. Que diabo? É preciso explicar isto. Toda a gente entende. Toda a gente. Eu acho que os professores são críticos, reflexivos das suas práticas, como dizia o Donald Trump. Não são imbecis. Qualquer professor compreende isto. Então, se compreende, porque é que continua a dar aula? Porque é que continua a aceitar turma, intervalos e vai que me aparta? Porquê? Dá-me uma boa razão. Ou melhor, dá-me uma razão para não mudar, dá-me uma razão para haver aula. Não há. Se não há, vós estás agora com um problema sério para resolver. É que há 2 horas atrás, vós não tinhas ouvido este velho dizer que é possível e que só depende de vós. Agora, vós agora estáis contagiados. Vós agora não tendes desculpa nenhuma. Não tendes. Se continuares, não sei se alguém me dá aula, não sei. É possível que algum de vós diga. Se continuarem a fazer essa porcaria dessas coisas que os obrigam a fazer, quem vai para o inferno? Se existe um inferno. Portanto, que Deus vos proteja. Ó Miguel, eu acho que tenho de ir embora, porque já estou aqui a transversar. Eu posso estar convosco noutras alturas. Hoje ainda vou ter que fazer um projeto, reparem bem, um projeto para entregar numa fundação, não sei de quê,
um projeto de formação. Então, ainda nem comecei. Mas vou começar depois do almoço, faço a minha siesta. Eu estou num lugar maravilhoso, no Jardim do Éden. Aqui é fantástico. Um dia que venham até cá, eu vou mostrar o meu jardim. Então, eu no almoço faço a siesta na minha rede, lá fora, com os pássaros. Os pássaros vêm, é muito bonito, é muito interessante. E aqui está sempre quentinho. A temperatura mínima que apanha aqui, no chamado inverno do interior, a mínima é à volta de 15, 16 graus. A mínima. A máxima 35, 36. Então, paraíso. Nunca desce abaixo de 15, 16, 35, o que é que querem mais? Quando vão tomar banhito, o mar está a 30 graus, 28, que maravilha. Eu tomava banho na porta, o mar com 13 graus, era de gelar. Aqui não. Aqui a passagem de ano, meus amigos, eu vou jogar flores aí a manjar. Vou para lá, estão 29 graus, naquela noite, 30 graus na água, cá fora 31, menos por volta da meia-noite. Querem melhor? Perguntam porquê é que está no Brasil. Não, é preciso explicar. Eu adoro Portugal, tenho aí os meus netos, meus filhos, meus amigos, mas só vou aí entre maio e setembro. Quando começa a temperatura para os 10 graus, eu vou embora. Não vale a pena estar a passar frio. Estou-me a rir. Vou-me embora, Miguel. Vou-me embora. Você não tem juízo, mas eu tenho. Também, porque já é 12h30. Vou fazer o almocinho. Estão convidados. Hoje vou fazer aí um almocinho. Eu sou vegetariano, ou seja, prefiro comer vegetarianismo, mas quando aparece assim um churrasquito, também vai. Hoje não vou dizer, fico com água na boca. Amigos, posso ir embora, Miguel? Posso? Tu é que mandas. Sandrina, Ricardo, eu talvez vá aí em outubro. Estava previsto que eu fosse em abril, mas veio o corona. Se eu for por aí, se quiserem que eu vá estar sem máscara, só vou quando já não for preciso. Quando não for preciso. Eu sou responsável, estou no grupo de risco, porra. Eu não me atrevo a andar aí com máscara, porque acho que não devo, mas se eu sair, eu uso a máscara. Máscara. Quando não for preciso máscara, e tem mais de 2 metros cada um de nós, não se preocupem. E falaremos juntos e tudo mais. Que é bem diferente. O contacto físico é fantástico. Nada substitui o professor e a situação da relação presencial. Nada. Enfim. Amigos, será um gosto recebê-lo, não é? Acho que falo em nome de todos, será um gosto enorme poder estar consigo fisicamente no mesmo espaço. Falei com o João Rosa, não sei se conhecem o João Rosa. O João Rosa é um amigo que tem providenciado os meus périplos portugueses. Vós tendes o meu e-mail, podereis comunicar comigo, eu convosco, e quando vir que há condições, e penso que talvez em outubro seja possível, aí irei, tá bom? Certo. E agora, se não tem juízo, eu tenho algum juizinho, vou-me embora. Namastê, gratidão por aquilo que eu aprendi, estou aqui agora a digerir o que eu aprendi, nas vossas perguntas, é evidente, e sempre que quiserem, convosco estarei, tá bom? Muito obrigado. Em paz. O Senhor nos acompanha. Tchau. Um abraço. Um grande abraço. Tchau. Beijo. Protegei-vos. Boa tarde. Então, está encerrada a nossa conferência, novas construções sociais de aprendizagem. Espero que tenham gostado. É sempre bom ouvir o professor José Pacheco. Inquieta-nos, não é? Deixa-nos com um nervoso miudinho a pensar como é que é possível existirem pessoas assim, não é? Que nos provocam, que nos desafiam e que põem em causa tudo aquilo que nós achamos que é certo, que é correto, que é verdadeiro, né? Põe tudo em causa. E isso é bom. É bom para professores, é bom para educadores, é bom para futuros professores, para futuros educadores. Sentir que tudo aquilo que nós sabemos é assim uma gotinha no oceano. E há muito mundo para descobrir, como dizia o professor Ricardo Vieira. Há mais mundo.
há muita coisa para aprender. Agora não sei bem o que é que podei dizer mais depois de... Onde é que tu lembras dessa? Onde é que eu disse essa? Conta-me lá. Então se calhar fiz uma interpretação errada. Eu costumo dizer isso, mas eu já não me lembro onde é que tu possas ter ouvido isso. Pois, se calhar já ouvi em vários lugares, não sei. Em vários Já. É isso. Mas não tenho usado as palavras certas. Miguel, eu tinha, agora já nem vou dizer essas palavras, eu tinha aula com estas meninas às 15 horas. Agora já não vamos usar mais a palavra aula, está proibido mesmo. Vamos ter momentos de troca e aprendizagem às 17, não é? Boa. Dá para comer, dá para pensar, refletir e vamos aprender às 17 horas. Um abraço, obrigado por tudo. Hein? Um abraço, Ricardo. Tchau. Hein? Pronto, então olhem, das pessoas que aqui estão que queiram um certificado, podem deixar aqui no bate-papo o nome completo e o e-mail, ok? Os estudantes dos mestrados não precisam, porque os coordenadores dos mestrados vão fazer chegar a lista de participantes à nossa Adelaide Ferreira, está bem? Da ESEX. Não tendo muito mais para vos dizer, vou deixar a sessão aberta para que possam digitar os nomes e os e-mails. E pronto, resta-me desejar-vos uma boa tarde, um resto de tarde feliz. Uma parte das pessoas que aqui estão vão estar com o professor Ricardo Vieira. Acredito que vai ser bom também desconstruir aquilo que ouviram aqui com ele. E, portanto, a todos os outros, uma boa tarde, um abraço a todos. E cuidem-se. Obrigada. Professor José Pacheco. Amanhã há mais. Amanhã há mais. E amanhã cá estaremos com uma conferência sobre o movimento da Escola Moderna. Espero que cá estejam. É isso mesmo, professora Marina. Espero que tenham... Amanhã. Adeus, até amanhã. Obrigada. De nada.